Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, né? Acho que na verdade ninguém deve me conhecer ainda aí. Eu me chamo Renata Portela, certo? Eu sou orientanda da professora Patrícia, orientanda de doutorado dela. E aí ela me pediu para poder gravar essa aula aqui para vocês, falando um pouquinho sobre os estágios de NOLA, tá? Sei que vocês tiveram essa aula, né, na parte teórica. E aí eu vou dar uma relembrada, tá certo? Desses estágios que a gente vai ter, né, que a gente vai conseguir visualizar nas radiografias. E também vou postar a resposta, certo? Da atividade que está lá no AVA, para vocês poderem, né, corrigir tudo direitinho para a prova, tá bom? Bom, então, né, vocês viram na aula teórica que os estágios de NOLA foi um trabalho realizado por NOLA em 1960. E aí, a partir desse trabalho, ela conseguiu demonstrar, né, os períodos de desenvolvimento dos dentes permanentes. Desde a presença, né, do folículo dentário até que esse dente esteja totalmente rompido na cavidade bucal, né, e em função. E aí, né, ela trouxe, de acordo com essa classificação, várias formações que a gente vai ter. Então, ela dividiu, né, esses estágios de 0 a 10, e cada um deles, a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles, né, identificando esse desenvolvimento, né, esse grau de formação desse dente. Então, aí no estágio 0, ela considerou aquele estágio onde a gente não consegue, né, visualizar a presença de cripta óssea. Então, a gente não vê nem vestígios ali de formação dentária. No estágio 1, a gente já observa que existe a presença dessa cripta óssea ali presente dentro do osso, né? Seja maxilar ou mandibular. No estágio 2, a gente já observa o início de calcificação, então a gente já consegue, né, nos dentes posteriores, já, por exemplo, verificar a formação, né, das cúspides. Nos anteriores, a gente já consegue estar identificando essa formação dessa parte incisal do dente. No estágio 3, por sua vez, a gente já consegue observar uma coroa já ali existindo. Então, a gente já vai ter 1/3 de coroa sendo formado ali nessa fase. No estágio 4, a gente já tem 2/3 dessa coroa se desenvolvendo, né? No 5, a gente já consegue ver a coroa praticamente completa, mas a gente ainda não consegue visualizar a constricção, né, do colo cervical desse dente. Então, a gente vê que o dente está quase que prontinho, mas ainda não consigo visualizar essa constricção para já ter a formação da raiz. Então, seria esse, né, o estágio 5, onde eu teria essa coroa praticamente completa. No estágio 6, por sua vez, eu já consigo visualizar, ó, essa região do colo, né? E já aqui, ó, começando o iniciozinho da raiz. Tem aquele passo onde a gente está, né, já começando a formação dessa porção radicular. No 7, a gente já vai ter 1/3 de coroa formada, então a gente já consegue, né, identificar aqui a presença dessa raiz sendo formada. No 8, eu já vejo 2/3 dessa raiz formada. E no 9, eu vou ter essa raiz praticamente toda formadinha, toda bonitinha, mas eu observo que o ápice ainda está aberto, tá? Então, é aquele momento em que o ápice, né, a gente já tem aquela formação toda daquela porção radicular, e aí a gente começa a ver aquele fechamento da constricção desse ápice, da formação desse ápice, a gente considera, né, o estágio 9. E o 10 vai ser aquele momento em que o dente ele está totalmente formado, né, com a raiz formada e o seu ápice, né, correspondente também já fechadinho. Muito difícil, muitas vezes, a gente conseguir, né, identificar esses estágios, porque muitas vezes, né, na verdade não é difícil identificar, mas muitas vezes a gente vai ter dúvidas em relação a esse estágio. Então, às vezes, a gente pode considerar, por exemplo, tá no estágio 7 para 8, né? Porque, assim, de uma semana para outra que a gente radiografa, isso aí, essa formação dentária pode estar diferente. Então, ele tá naquele limite, né?
entre estar com 1/3 de coroa formada, ou de raiz formada, e 2/3 de raiz formada, certo? Para estar entre o estágio 7 e 8. Então, isso é muito sensível, é muito sutil para a gente conseguir identificar. E aí, a gente só realmente consegue estar fazendo essa identificação, né? E verificando realmente quando a gente treina o nosso olho. Então, quanto mais radiografias vocês verem, né? Quanto mais vocês treinarem isso, mais vocês vão se acostumar com esses estágios, tá certo? E aí é importante lembrar que esses estágios de Knoll a gente só vai ter na dentição permanente, tá? Então a gente só considera esse grau de formação na dentição permanente. E aí, né, em relação a essa movimentação do dente que ocorre, né, no processo de erupção dentária, a gente observa que esse dente, né, ele vai começar essa movimentação no estágio 8, no estágio 6, desculpa. Quando a coroa já está lá toda completinha. Então, no estágio 6, a gente já começa a ver essa movimentação desse dente dentro do osso, certo? Então, ele já começa a se movimentar. Mas ele só vai romper realmente a crista óssea alveolar, né? Romper esse osso, quando ele atinge o estágio 8, tá certo? E aí, no estágio 9, ele já tá, né, lá em boca, bonitão. E no estágio 10, a gente já considera que esse dente já esteja em função, né, com o ápice fechado e totalmente formado. Só que isso, né, é de uma forma geral que a gente tem. Então, a gente tem de uma forma mais generalista, que esse estágio, né, 6, vai ser esse início desse processo de movimentação dentária, até que chegue o rompimento dessa crista óssea no estágio 8. Mas, se esse paciente, ele acaba, né, perdendo de forma precoce o dente descido, isso pode atrasar ou acelerar esse processo de movimentação da erupção dentária, tá? E por isso que os estágios de Knoll são importantes, né? Para a gente conseguir identificar o grau de formação que esse dente está, se ele está sofrendo esse processo de erupção no tempo adequado, se ele está tendo uma formação adequada para a idade daquele paciente. Então, o estágio de Knoll é muito importante para a gente conseguir exatamente visualizar todas essas questões. E aí, se esse paciente ele perde, né, esse dente descido de forma precoce, eu preciso observar em que estágio está esse permanente. Porque se esse dente estiver acima do estágio 7, ou seja, já iniciando a formação da raiz, eu posso, né? Esse dente pode vir a irromper de forma precoce. Ou seja, ele pode muitas vezes irromper no estágio 7 ainda, ou chegando no estágio 8, acelerando essa irrupção dentária. Mas se ele estiver abaixo do estágio 7, isso pode retardar essa erupção dentária, porque ele já vai estar com ausência, né, do antecessor, e esse antecessor a gente sabe que ele serve de guia para esse dente permanente. Ou para esse dente descido, desculpa. E aí, se eu perco esse dente descido, o que vai acontecer? O dente ele fica sem guia, né? Sem essa orientação. E aí, muitas vezes, isso pode atrapalhar esse processo de erupção dentária, né? Do dente permanente, e, consequentemente, retardar que esse dente, né? Saia na cavidade bucal. Então, por isso, é importante que a gente faça essa avaliação dos estágios de novo. E aí, então, né? Vamos olhar aqui agora radiograficamente alguns exemplos desses estágios de Knoll, tá? Então, como eu falei, no estágio 0, vai ser aquele estágio onde a gente não tem nem sinal de formação de cripta óssea ali. A gente não consegue visualizar nenhum sinal de mineralização dessa estrutura dentária. Exemplo aqui, nós temos esse dente 38, né? Que a gente não consegue visualizar nada em formação dele aqui. Eu não consigo visualizar, né, aqui a presença de cripta óssea, nem do 38, nem do 48, nem do 18, nem do 28. Então, eu vejo que esse é um paciente mais novo, né? Ele deve estar aqui por volta dos 7 anos, 8, caminhando para os 8 anos. Nem 8, porque aqui ainda tem os laterais aqui descidos, então ele deve ter uns 7 aninhos, porque eu vejo já o rompimento aqui, ó, dos incisivos inferiores, né, do primeiro molar em posição também.
E aí, por isso, ainda não está na fase de formação desse dente permanente, né? Desses terceiros molares. Então, por isso que eu não consigo visualizar nada, nem a cripta óssea aí presente desse dente. Certo? Já no estágio 1, vai ser aquele que eu já visualizo a presença da cripta óssea. Então, eu já consigo ver que aqui, né, tem, uma imagem, uma linha radiopaca, né, nessa regiãozinha aqui. Então, eu vejo que já existe o início da formação dessa cripta óssea. Se eu olhar com muito cuidado, eu já, né, com bastante carinho, eu já vejo aqui, eu já poderia até considerar aqui um estágio 2, porque eu começo a ver aqui, a formação de uma início de mineralização nesse dentinho aí, certo? Se eu apagar aqui, a gente já vê aqui um início de mineralização, certo? Então, esse aí a gente já consideraria, por exemplo, que estaria entre o estágio 1 e 2, porque eu já vejo esse início de mineralização aqui nessa região, tá? Mas eu vejo bem bonita aqui o que? A cripta óssea formada aqui nessa região. No estágio 2, né, eu já vou ter a formação. Escrevi errado aqui. Só um segundo. Só um segundo que eu vou alterar aqui. Espera. Rapidinho que eu volto. Só para eu alterar, porque eu coloquei no slide errado. No estágio 2, né, eu já vejo a calcificação inicial. Então, como eu falei para vocês, eu já consigo ver, as pontas de cúspide sendo formadas aqui nessa região, tá? Então, eu vejo aqui, uma cúspide, duas cúspides, três cúspides, quatro cúspides, certo? Então, eu já observo que aqui já existe essa formação inicial, essa calcificação inicial. No superior, a mesma coisa, eu já vejo aqui, sinais de desenvolvimento dessa coroa, certo? Do lado de cá, não dá pra gente ver direitinho, né? Tá bem sobreposto, mas se eu olhar com carinho, eu vejo que aqui, também já tem uma formação, tá? Então, eu já vejo que esse é um paciente mais velho, né? Ele já tem aqui, os caninos, os premolares bem desenvolvidos, né? Os laterais aqui já em posição, já tendo o irrompimento aqui dos segundos molares, né? Permanentes, tá certo? Então, eu já vejo que esse é um paciente que já é um pouco mais velho, por isso eu já consigo ter essa formação dessa coroa, desse terceiro molar. No estágio 3, né, eu consigo já ver um terço de coroa formada. Então, nesse caso aqui, eu já vejo que tem um terço de coroa. Eu vejo a cripta óssea bem bonitona aqui, e eu já vejo um terço de coroa já em formação, certo? No estágio 4, eu já vejo que 2/3 de coroa já sendo formadas. Então, eu já vejo que aqui, eu já tenho uma coroa, né, com um certo grau de formação maior do que esse anterior. Esse aqui eu vejo esse iniciozinho aqui, bem fininho, né, dessa formação dessa coroa. Já no estágio 4, eu já vejo uma maior formação dessa porção radicular, certo? Esse aqui também, eu poderia considerar que ele estivesse no estágio 4. Ele está aqui quase no 4, ele está no 4 aqui, né? 2/3 de coroa formadinhos aqui, certo? Então, eu consigo ter exatamente essa noção aqui também, estágio 4. É importante ressaltar que na maioria das vezes, né, os dentes homólogos, eles vão estar mais ou menos no mesmo período do estágio de Nola. Então, eu vejo que esse 37 está no mesmo período de formação desse 47, tá certo? Se eu observar aqui, esse 45, ele está em formação, mas esse paciente, tem uma agenesia do 35. Não tem o 35 aqui na posição, certo? Então, eu não posso comparar a formação
desse 35 com o dente 45. Nesse outro exemplo aqui, eu vejo, né, também aqui, eu já consideraria, né, poderia estar de um estágio 4 para um estágio 5, quase, mas ainda assim eu consideraria o estágio 4, porque eu vejo que ainda, né, não tem a formação da câmara pulpar, então eu vejo que tem aqui 2/3 de coroa formada. Nesse exemplo aqui também eu vejo já, ó, que já tem, né, 2/3 de coroa formada, porque eu já vejo essa coroa, já consigo identificar cúspides, já consigo identificar essa porção, né, do dente de uma forma mais visível, então eu já consideraria no estágio 4. No estágio 5, eu já vou ter essa coroa praticamente completa. Então, eu tenho ela toda se formando, toda bonitinha, certo? Aqui, ó, já com o início da formação da câmara pulpar, mas eu não tenho, ó, ainda a constricção do colo. Então, eu digo que essa coroa, ela está praticamente completa. Então, aquela fase que eu vejo a coroa toda bonitinha, eu já começo a observar que vem uma convergência para essa região do colo, eu já considero que essa coroa, ela está praticamente completa, tá? E no estágio 6 vai ser quando eu já tenho essa constricção do colo, eu já tenho ali o colo dentário e já inicio a raiz, certo? Então é bem sutil essa diferença aí. Nesse outro exemplo aqui também, ó, eu tenho, ó, a coroa toda formada, né, praticamente, mas eu ainda não tenho a constricção do colo. Pode ser que na semana que vem, se eu radiografar de novo esse dente, ele já esteja, né, no estágio 6, tá certo? Então, possivelmente, ele já esteja no estágio 6, porque ele está ali na iminência de já formar essa porção radicular. Então, no estágio 6, vai ser exatamente esse estágio, como eu falei para vocês, onde eu já vejo, ó, a constricção do colo e já consigo visualizar a raiz ali sendo formada, tá? Então, aqui, quando eu consigo visualizar essa constricção e já o início da raiz, eu já considero o estágio, né, 6. Se eu comparar, ó, esses dois aqui, né, eu vejo que deixa eu apagar aqui para mostrar para vocês. Eu vejo que aqui eu já tenho essa porçãozinha, tá vendo? Do colo aqui, e já iniciando a raiz. E tem uma constricção. Já nesse que eu considerei o estágio 5, não. Eu vejo que aqui ainda as paredes estão retas, tá vendo? Ainda não teve aquela constricção mais sutil. Então, aqui eu já vejo que tem essa constricção já com o início da formação da raiz. Esse outro exemplo aqui, eu também, ó, esse aqui tá mais bonito, tá mais visível pra gente ver. Então, eu tenho aqui a constricção, né? O que seria essa constricção? Essa região mais estreita nesse colo do dente. E aqui eu já vejo o iniciozinho dessa calcificação da raiz do meu paciente, certo? Então, eu considero aqui o estágio 6. Já o estágio 7 vai ser aquele estágio onde eu já vou ter formação de raiz. Eu já vou ter 1/3 de raiz formada. Exemplo, aqui, ó. Eu já vejo que, se eu pegar, né, a raiz e dividir ela em terços, eu observo que aqui eu já tenho a formação de 1/3 de raiz, tá certo? Nesse exemplo aqui, ó, do canino, eu também já posso considerar 1/3, porque já tem uma grande formação aqui, né, desse lado. Esse também aqui, ó, já formando 1/3 de raiz, tá? Outro exemplo aqui, olha, 1/3 de raiz formada. Então, se o meu dente ele tivesse até aqui, né? Tivesse até aqui assim, eu consideraria estágio 6. Como eu já tenho o início dessa formação dessa raiz nessa porção mais inferior, eu já considero ele um estágio 7, tá? No estágio 8, eu já vou ter 2/3 de raiz completa. Então, eu já consigo visualizar aqui, ó, essa raiz bem formada, né? Esse outro exemplo aqui, ó, 2/3 de raiz formada, certo? Então, já vejo a formação dela aí. Observa que esse conduto aqui, ó, a porção, né,
do conduto radicular, ele está bem amplo ainda. Então, ainda ele não chegou no momento que ele vai ter aquela constricção, aquela convergência para a região apical. Então, eu vejo que aqui eu já tenho 2/3 de raiz formada. Outro exemplo, né? Aqui eu vejo, ó, 2/3. Por que não seria um estágio 9? Porque o 9, a gente vai ver, é quando eu tenho a raiz toda formada e só não tenho o ápice fechadinho, tá certo? Seria, por exemplo, aqui, ó, já adiantando, esse daqui, essa raiz já tá quase no 9, mas eu ainda também não consideraria o 9, tá? Seria exatamente esse exemplo aqui. Eu acho que é até a radiografia que eu uso no exemplo do estágio 9. Que eu vejo que o ápice tá aberto, tá? Então, esse aqui mostra que eu estou no estágio 9, eu já tenho a raiz toda completa, já tenho essa constricção dessa região do ápice da raiz, tá certo? E aí eu já considero 9. O 8, eu ainda vejo, ó, que esse conduto radicular, ele está alargado. Então, ele ainda tá, essa raiz ainda está se formando para poder fechar, tá certo? Então, eu considero ali ainda o 8. O 9 já vai ser quando eu já tenho essa convergência para essa região apical e vou ter, né, só esse ápice abertinho. Então, aqui, ó, tudo estágio 8, ó, 8, tá vendo? 8, 8. Aqui eu já consideraria um 9, beleza? O estágio 9, como eu falei, vai ser aquele momento ó, onde eu só tenho o ápice aberto. Olha aqui como tá todo o dente formado, raiz toda linda, maravilhosa, formada, mas só o ápicezinho aqui aberto. Eu tenho aquela convergência para essa região apical. Outro exemplo aqui, ó, eu tenho esses anteriores, esses incisivos. Olha como o ápicezinho deles aqui ainda está abertinho, certo? Então, eu considero também aqui o estágio 9. Esse foi o exemplo que eu dei, né? Aqui de cima, ó, o estágio 9, eu vejo que tá abertinho aqui ainda, tá certo? E o estágio 10 vai ser aquele que o ápice vai estar fechado, o dente completamente formado. Exemplos que eu consigo visualizar aqui, esses incisivos centrais. Então, vejam como é bem sutil essa diferença. Nessa radiografia aqui, ó, eu vejo que o ápice, ele ainda está abertinho. Ele não tem uma linha radiopaca fechando esse conduto radicular. Já nesse aqui, ó, eu vejo, ó, que existe uma calcificação nessa região. Eu vejo um fechamento desse ápice radicular. Então, eu considero um estágio 10 de Noah, certo? Esse exemplo aqui, ó, eu consideraria um estágio 9, porque o ápice ainda está aberto. Eu vejo que não tem fechamento ainda, ó. Eu vejo que ainda tem aqui, ó, essa região radiolúcida nesse ápice, né? Onde significa que esse dente ainda vai formar essa porção mais apical. Certo? Outro exemplo, então aqui a gente tem vários exemplos, né, de estágio 10. Então, eu tenho aqui o estágio 10, estágio 10, 10, estágio 10, 10. E aí, esse caso aqui é interessante porque esse é um paciente, né, que a gente vê que ele tem os aparelhos ortodônticos e tudo mais. E aí eu vejo que essas raízes, né, desses incisivos aqui centrais, elas já estão, ó, com uma discreta reabsorção óssea. Então, óssea não, ó, radicular, tá? Eu já vejo que essas raízes, né, elas estão mais arredondadas, dando uma sensação pra gente de que esse dente, né, por conta dessa movimentação ortodôntica, está tendo essa reabsorção radicular. É uma reabsorção radicular de forma lenta, porque fica nesse formato mais romboide, tá certo? E outra coisa interessante é observar, ó, que, né, esse canino aqui, ó, está causando a reabsorção desse lateral. Então, eu vejo que tem uma imagem radiolúcida associada à coroa desse dente incluso, né, desse canino, que se vocês não viram, né, possivelmente já vão estar vendo aí nas próximas aulas. Isso aqui a gente consideraria um cisto dentígero, né? E aí, ó, tá causando a reabsorção radicular desse incisivo lateral, certo? Bom, outro exemplo aqui, né, que eu já dei para vocês, eu consideraria. Ops, esse aqui não, esse aqui é outro exemplo que eu ia dar.
Então, só para mostrar para vocês, né? Então, aqui outros exemplos. Então, aqui eu tenho o estágio 9, né? Onde eu vejo esse ápice aberto. Esse aqui eu poderia considerar, né? Entre um estágio 7 e 8, porque nesse aqui, nesse 21, me parece, né? Tem uma sobreposição aqui na imagem, me parece que tem um terço de raiz. Nesse 11, eu já vejo que tem uma formação maior. Então, eu já vejo que me parece que ela está vindo até aqui, ó. Então, eu já consideraria um estágio 8 de nula, certo? E esse daqui eu consideraria, né, um estágio 4 de nula, onde eu tenho 2 terços de coroa formada, certo? E aqui, ó, o estágio 0, onde eu não tenho nada, nenhuma formação da formação desse terceiro molar. Outro exemplo aqui, que eu já falei anteriormente, né? Então, eu teria o estágio 7 aqui, já formando, ó, essa raiz, tá? Estágio 1, porque aqui eu vejo, né, esse início de calcificação. Aqui eu já consideraria o estágio 9, tá? Porque já parece, né? Que aqui o ápice ainda está um pouquinho aberto, mas como tem sobreposição, então muitas vezes isso dificulta, né? Essa região de maxila, por conta da sobreposição do palato duro, muitas vezes causa uma dificuldade da gente identificar esse estágio de nula, tá? Mas aí estaria, né, entre o 9 e o 10, a gente poderia considerar, porque os incisivos já estão no 10, então possivelmente aqui tá mais para o 10 do que para o 9. E aqui estaria já o estágio 2, né? Onde eu já tenho essa formação inicial dessa coroa, tá? Desculpa, aqui eu falei errado, né, gente? Eu falei aqui a formação da crista. E aqui sim, que eu coloquei 1, e aqui o 2. E aqui sim, a formação, né? Início da mineralização, certo? Mas se a gente olhar com carinho, como eu falei anteriormente, a gente tem aqui já a formação dessa calcificação também. E o estágio 10, como eu já tinha falado para vocês. Bom, espero que, né, tenha ajudado vocês aí, lembrado esse conteúdo dessa aula teórica que vocês tiveram, tá certo? Como eu falei para vocês, eu vou estar passando, né, a correção do exercício dos estágios de nula também. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, tá bom? Podem entrar em contato comigo, com a professora Patrícia. Eu estou no grupo da prática, tá certo? De vocês. Então, qualquer coisa é me chamar lá no WhatsApp, que aí a gente tira as dúvidas caso vocês tenham. Tá bom, amores? Beijo. Um bom feriado para vocês. Espero que vocês curtam aí. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.